1 Coríntios capítulo 13, versos 1 a 8 é o texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa manhã. 1 Coríntios 13, esse capítulo de 1 Coríntios é certamente um dos capítulos mais conhecidos. Então, esse capítulo tem servido de base para poesias, para músicas, para contos, até grupos musicais de música popular, não evangélicos, têm utilizado esse texto para compor músicas. É um texto que fala sobre amor, embora, de um modo geral, grande parte das pessoas que fazem música a respeito desse texto não entendem de fato aquilo que ele diz, mas conhecido o texto é. Hoje nós estaremos meditando esse último sermão dessa série a respeito de comunhão, a partir do primeiro domingo de maio. Nós estaremos iniciando uma série de estudos expositivos no livro de Atos dos Apóstolos. Então, hoje vamos falar sobre construindo a comunhão na vida da igreja. E eu quero tomar como base esse texto de 1 Coríntios 13, para que nós possamos meditar sobre esse tema. O texto nos diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que soa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, rogamos ao Senhor que nos ajude a entendermos um pouco mais sobre esse tema tão importante, que é a comunhão na vida da tua igreja. Nós queremos mais do que informação sobre comunhão. Queremos mais do que apenas elementos que nos permitam fazer bons discursos sobre isso. Nós queremos que o nosso íntimo seja transformado, Senhor, para que possamos viver essa comunhão, para que possamos investir na vida uns dos outros da forma correta, para que possamos responder com nossas decisões diárias aquilo que o Senhor tem apelado a cada um de nós no que se refere à comunhão da igreja. Para que então, ó Deus, pela nossa prática, muito mais do que pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, mas por uma prática que se apresenta submissa à tua vontade. Uma prática que revele a renúncia de nós mesmos para o exercício da tua vontade. Que através dessa prática possamos revelar o nosso compromisso contigo, com a tua igreja, e que o resultado disso seja uma igreja cada vez mais forte, uma igreja cada vez mais unida, cada vez mais saudável, para a glória do teu nome. Então rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração nessa manhã, e que trate o nosso coração. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Construindo a comunhão na vida da igreja. Meus irmãos, como palavra inicial sobre esse texto e sobre esse tema, precisamos nos lembrar de que, com base pelo menos nas informações bíblicas, a gente não tem tantas outras informações no que diz respeito à dinâmica da vida das demais igrejas batistas, das igrejas cristãs, né? Vamos pensar aqui naquela ideia, né, de que os batistas, eles vêm desde João, né? Essa é uma das ideias a respeito da origem dos batistas, mas não, a ideia aqui não é essa, mas aquilo que a Bíblia nos traz sobre informação das igrejas cristãs primitivas,
A ideia que a gente consegue ter é de que a igreja de Corinto era, de longe, a igreja mais problemática do Novo Testamento. A igreja que dava mais trabalho para os apóstolos, particularmente para o apóstolo Paulo, embora o apóstolo Pedro também tenha influência naquela igreja e, inclusive, fazia parte do comportamento, da admiração de um dos partidos que havia dentro da igreja. Então, essa era uma igreja de fato problemática. Ao mesmo tempo em que Paulo reconhecia a manifestação dos dons do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, então ele vai falar ao longo tanto da primeira quanto da segunda carta aos Coríntios, ele vai falar sobre a presença, a manifestação desses dons espirituais, e se há dons espirituais é porque o Espírito Santo está presente na vida daqueles irmãos, e se está presente o Espírito Santo na vida deles, é porque eles de fato creram em Jesus Cristo, portanto eram crentes, salvos em Cristo Jesus, com um lugar garantido no céu, a salvação eterna assegurada, de forma que nada pudesse mudar isso. Então isso era uma realidade revelada através da manifestação dos dons espirituais na vida daqueles irmãos. Mas se isso era uma verdade, ao mesmo tempo Paulo também destacava a falta de amadurecimento espiritual na vida daqueles irmãos, resultando portanto em conflitos constantes entre eles, inclusive o de tentar provar ou de tentar demonstrar que o dom que um membro recebia era mais importante do que o dom do outro. Então, ao mesmo tempo em que nós vemos Paulo falando sobre a presença e a manifestação do Espírito Santo no seio daquela igreja, através dos dons concedidos aos membros, ele também falava sobre a imaturidade, que acabava fazendo com que aqueles dons que deveriam servir para a edificação da igreja, aqueles membros imaturos estavam utilizando exatamente para o contrário, para dividir a igreja. Então, esse é o contexto dessa carta. O capítulo 13, ele está exatamente como um recheio que busca o entendimento, promover o entendimento e a saúde espiritual para o assunto que Paulo começa a tratar no capítulo 12 e termina no capítulo 14. No capítulo 12, Paulo vai falar sobre essa unidade da igreja e ele vai falar sobre os dons espirituais que Deus, através do seu Espírito, concede à igreja para que a igreja possa crescer no cuidado uns com os outros e, a partir desse cuidado, crescer numericamente através da evangelização. Então, capítulo 12, ele fala sobre os dons e sobre essa unidade da igreja. No capítulo 14, ele trata especificamente sobre o dom de línguas, que a igreja de Corinto, assim como tantas igrejas nos nossos dias, fazia uma confusão terrível a respeito disso, e Paulo usa todo o capítulo 14 para poder disciplinar essa interpretação e essa prática do dom de línguas na vida da igreja. Mas como é que se pega o entendimento dos dons, resolve-se o conflito na má interpretação desses dons e transforma uma igreja que utilizava a realidade dos dons de forma tão ruim que, ao invés de promover a unidade, dividia a igreja? O capítulo 13 vai trazer exatamente o elemento que traz saúde para a igreja, que já é igreja porque cada membro é a habitação do Espírito Santo. E Paulo, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Amor, não sentimento. Amor, não romantismo. Mas amor, entendimento. Amor, comprometimento. Amor que é submissão à vontade de Deus e aos propósitos de Deus. É sobre isso que esse capítulo trata. Duas realidades precisam ser salientadas quando falamos sobre a construção da comunhão na vida da igreja. A primeira é que a comunhão cristã é algo que já existe no plano eterno de Deus. Foi por Ele, foi pelo próprio Deus, através da presença do Espírito Santo em nós, que essa comunhão foi estabelecida. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em mim é o mesmo que habita em cada um de vocês. Então, estamos unidos por esse Espírito, e estamos unidos eternamente, porque nada pode mudar isso, nada pode fazer com que esse Espírito deixe de habitar em nós. Nós somos selados para o dia da redenção.
Nada pode nos separar, porque é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, estamos eternamente unidos uns aos outros. Essa realidade, portanto, da comunhão é uma realidade que ela não pode ser alterada. Nós estamos unidos uns aos outros. 1 Coríntios 12, verso 13 diz: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então Paulo está dizendo, todos nós fomos mergulhados, fomos imersos nesse Espírito. Estamos no Espírito. E o Espírito está em nós, porque foi nos dado beber desse Espírito. Nós fazemos parte dessa realidade maior. Nós fazemos parte da própria natureza de Deus. Estamos imersos em Deus. Nada pode mudar isso. Estamos unidos em Deus e unidos uns aos outros. Essa é a realidade espiritual. Agora, qual é a segunda questão que envolve essa comunhão na vida da igreja? É que a comunhão é algo que precisa ser trabalhado e construído no relacionamento entre crentes no dia a dia de suas vidas. O que é realidade na esfera espiritual precisa ser manifesto no viver diário do crente. A nossa luta, portanto, o nosso desafio é fazer com que aquilo que é uma realidade eterna se torne visível através dos nossos relacionamentos. É a isso que a Bíblia nos chama para essa comunhão e para essa unidade. O material essencial para a construção da comunhão já está presente no coração de todo verdadeiro crente em Jesus Cristo, que é exatamente o amor. Romanos capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, o amor necessário para que eu e você vivamos essa unidade, o amor necessário para que eu e você, apesar das nossas diferenças em termos de história, de valores familiares, de cultura, de gostos, apesar de todas essas diferenças, aquilo que nos habilita a vivermos em comunhão já está em nós. O Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele derramou em nós o amor de Deus. Esse amor que nos une, que é tão necessário para essa unidade, está presente em nós a partir da nossa conversão. Então, se eu entendo que o Espírito Santo de Deus está habitando na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, se eu entendo que esse Espírito traz o amor de Deus para nós, se eu entendo que isso já é uma realidade eterna, e que Deus espera que eu faça com que essa realidade eterna se torne algo visível, então agora o que falta é apenas que eu me comprometa com esse viver, para que então aquilo que Deus planejou se torne uma realidade. Há duas questões, portanto, que eu quero pontuar com os irmãos a respeito dessa unidade, a respeito desse amor, porque é entendendo isso que eu construo essa unidade, essa comunhão na vida da igreja. Primeiro, essa comunhão que promove a unidade não é o que se faz, e sim por que se faz. E aí, essa questão, de que a minha comunhão, a unidade da igreja não tem a ver tanto com o que eu faço, mas sim pelo que eu faço, qual é a razão, qual é a motivação. Isso está presente exatamente nos 3 primeiros versos que nós acabamos de ler. Os versos 1 a 3 de 1 Coríntios 13, nos dizem assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. E Paulo faz essa menção porque, na verdade, alguns membros da igreja de Corinto acreditavam que aquela língua estática, resultante de um culto emocional, de uma êxtase emocional, que aquilo era a manifestação do Espírito Santo e que aqueles que assim procediam eram mais santos que os outros. E Paulo está dizendo: vocês chamam isso de língua dos anjos? Pois eu quero dizer para vocês que ainda que eu falasse essa suposta língua dos anjos, se eu não tivesse amor, não adiantaria nada. Por quê? Porque as pessoas manifestavam esse fenômeno, mas na manifestação se diziam mais importantes do que os outros.
Então isso não é amor. E Paulo diz, não adianta nada, ainda que isso fosse uma realidade. Aí ele continua no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. O conhecimento ou a manifestação de poder, dizer para o monte saltar e se lançar ao mar. Ele diz, eu poderia até fazer isso, mas se eu não tivesse amor, essa revelação de poder não me faria nada, porque eu não estaria cumprindo o propósito de Deus para a vida da igreja. E por fim ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. E aí Paulo está dizendo, olha, esse desprendimento, peguei tudo que eu tenho, vendi e distribuí para os pobres, olha como eu sou uma pessoa boa. Não, a igreja está em perseguição, mas eu não fujo da perseguição, eu estou disposto a dar a minha vida, a morrer queimado, por causa da minha fé. Paulo está dizendo, olha que atitude bonita, mas se isso não for movido pelo verdadeiro amor, não adianta nada, é um sacrifício inútil. É necessário que as minhas ações, elas revelem o amor que Deus espera que eu manifeste na minha relação com os meus irmãos. E aí eu preciso perguntar que amor é esse, porque se eu não entender que amor é esse, eu confundo esse amor com sentimento. Amor bíblico não é sentimento, porque se fosse sentimento não poderia ser mandamento, e nós vamos encontrar a palavra de Deus nos falando sobre mandamento, e ela fala sobre um desprendimento, ela fala sobre um investimento no outro, ela fala sobre algo que faz com que eu abra mão dos meus próprios valores, se esses valores não estiverem ajustados aos valores de Deus e aos propósitos de Deus. Por mais nobres que sejam os meus valores, se no abraçar desses valores, no me comprometer com esses valores, me impede de cumprir o propósito de Deus, então esses valores não são bons. Eu preciso ter coragem de abrir mão deles. Então, que amor é esse que Paulo está falando, que é tão necessário para que aquilo que eu faça, de fato, faça sentido para o reino de Deus? Que amor é esse? Dentre outras coisas que a gente pode dizer sobre esse amor está descrito em Mateus 5, versos 43 a 48, e aí Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sobre o que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre um comprometimento de fazer pelo outro aquilo que Deus quer que eu faça pelo outro, e não fazer pelo outro apenas aquilo que o outro me estimulou a fazer. Então, o verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele busca entender a vontade de Deus, e ele busca pautar as suas decisões a partir daquilo que ele sabe que é a vontade de Deus, e não a partir daquilo que acontece ao seu redor. Não importa o que os outros estejam fazendo, eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, e eu preciso responder a essa manifestação da vontade de Deus com as minhas atitudes. Então, eu faço o que faço, não por causa do que acontece ao meu redor, mas por causa daquilo que eu sei que Deus espera de mim. João capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus apresenta a razão pela qual devemos praticar esse amor. E ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Jesus não está falando sobre sentimento, ele fala sobre mandamento. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E ele mostra o referencial, ele diz: assim como eu vos amei a vós, que vós também uns aos outros vos ameis. O modelo, portanto, é o amor que Jesus manifestou pelos seus discípulos, um amor que se doou a ponto de morrer na cruz. Jesus está dizendo: é com esse amor que eu quero que vocês se amem uns aos outros. E isso não é uma sugestão, isso é um mandamento, isso é uma ordem. E ordem não é para ser questionada. Eu só questiono uma ordem enquanto eu não a entendi. Então, se eu recebi uma ordem, eu não entendi exatamente em que implica essa ordem, o que eu tenho que fazer exatamente, então eu tenho que questionar: peraí, me explica direitinho como é que é mesmo, o que eu tenho que fazer mesmo. Do momento em que eu entendi qual é a ordem, uma ordem não é para ser questionada, ela é para ser obedecida, sobretudo se essa ordem vem de Deus. Então Deus está dizendo que cada crente no Senhor Jesus Cristo precisa praticar o amor pelo seu irmão, do jeito que Jesus praticou. Esse amor, portanto, não leva em conta o que eu sinto, ou os alvos que eu tenho para a minha vida em particular, mas sim o querer de Deus e os objetivos eternos concernentes ao reino de Deus. É isso. Eu pergunto: o que Deus quer que eu faça? Eu entendi o que Ele quer que eu faça, eu entendi por que Ele quer que eu faça, eu faço. Mas isso está na contramão de alguns valores, de alguns princípios, de alguns sonhos que eu tinha. Bom, se os meus sonhos não estão de acordo com a vontade de Deus, eu preciso lançá-los fora. Eu me lembro uma vez conversando com um colega de faculdade, e a conversa na rodinha ali era sobre pena de morte. E aí ele se virou para mim e citou uma situação, um exemplo de alguém que viesse a fazer mal para a minha família, tivesse trazido algum prejuízo terrível para a minha família, alguma violência, e ele disse: o que você acha que essa pessoa merece? E aí eu comecei a responder, eu disse: olha, a Bíblia diz, e aí ele me interrompeu, ele disse: não, eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero saber o que você pensa. E eu disse: bom, se eu pensar alguma coisa diferente do que a Bíblia diz, eu preciso corrigir meu pensamento. Porque não importa aquilo que eu penso, importa o que a Bíblia diz. Para cada circunstância, eu preciso olhar para a palavra de Deus e perguntar: o que é que Deus espera que eu faça diante dessa realidade? Porque eu preciso ajustar a minha vontade à vontade de Deus. A comunhão só será uma realidade quando ela for o alvo maior. Então, se Deus disse que eu preciso investir na comunhão, a comunhão precisa ser o alvo maior. E ela só será realidade se ela for o alvo maior. Ela só será realidade quando nenhuma outra coisa for mais importante. Quando eu considerar que por ela valerá a pena qualquer sacrifício. Quando Jesus, já próximo do momento de ser preso, e ele celebra a ceia com seus discípulos, e ele lava os pés dos discípulos, era o serviço mais humilhante, entre as pessoas, no caso de uma casa que recebia um visitante, a pessoa que ia lavar os pés do visitante, era um lavar que era de higiene, às vezes até medicinal, por conta de algum ferimento, alguma coisa que estivesse nos pés. A pessoa que era incumbida de fazer essa tarefa era a pessoa mais humilde da casa. Se a casa tivesse um empregado, um escravo, era ele que fazia, senão, normalmente era o filho mais novo que fazia. E aí Jesus pega e faz isso, ele lava os pés dos discípulos. Depois que ele faz, ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor e fazem bem, porque eu sou. Se eu, como mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer o mesmo uns pelos outros. E ele encerra essa palavra dizendo: agora que vocês sabem o que devem fazer, vocês serão felizes se fizerem. Não há nenhuma tarefa que seja considerada humilhante demais para eu fazer, se o resultado dela for a edificação da igreja, for a promoção da comunhão, da unidade da igreja. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, não é tanto o que eu faço, mas por que eu estou fazendo.
a minha busca, o meu objetivo, o meu ideal é obedecer a Deus e edificar a vida da igreja? Se o objetivo é esse, então aquilo que eu faço está tendo um grande valor. Se não é, pode ser o maior sacrifício, que ele não terá valor diante de Deus. Então, quando falamos sobre a construção dessa comunhão, precisamos entender isso. A questão primeira é que não é tanto pelo que eu faço, o que eu faço, mas sim por que eu estou fazendo. A segunda questão é que a construção dessa comunhão não tem a ver tanto com o saber, mas sim com o fazer. Não adianta eu saber, se eu não colocar isso em prática. A gente fala muito sobre isso quando fala sobre oração, né? Os batistas, de um modo geral, sobretudo pela sua escola bíblica dominical, fazem com que todos os membros da igreja que passaram por um trilho de educação religiosa na escola bíblica tenham conhecimento, tenham entendimento a respeito do que é oração, a ponto de poder explicar para qualquer pessoa. Mas o fato de eu conseguir explicar, inclusive dar uma aula a respeito de oração, não vai ter valor nenhum se eu não viver uma vida de oração. Viver uma vida de oração é mais importante do que saber explicar sobre oração. Então a questão da comunhão não é tanto pelo saber, mas sim pelo fazer. E aí os versos 4 a 8 de 1 Coríntios 13 chamam a nossa atenção para isso. O texto diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. O comprometimento com o amor de Deus disciplina os sentimentos e determina ações corretas. O entendimento e o comprometimento com o amor precisa fazer com que as minhas decisões sejam as decisões corretas. Aprovamos ou rejeitamos sentimentos à luz desse amor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso ter um desejo, eu posso ter um sentimento no meu coração que me aponta em uma direção. Mas se quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que a vontade de Deus para a minha comunhão com Ele, para a minha comunhão com os meus irmãos, aponta em outra direção, não importa o meu desejo, importa aquilo que Deus quer que eu faça. E se eu tenho que fazer contrário ao meu desejo, então é isso que eu tenho que fazer. É isso que Deus espera de mim. Então nós precisamos olhar para esse texto e precisamos entender aquilo que ele apela a nós. Se nós aprovamos ou rejeitamos sentimentos à luz desse amor e nos obrigamos a atitudes corretas e não às que as nossas emoções nos sugerem, então precisamos olhar para a dimensão dessas ações. O amor, em primeiro lugar, combate as trevas que há em nós. É isso que Paulo diz aqui. Ele diz: olha, o amor é paciente e é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata e ele não busca os seus próprios interesses. No amor não há inveja, não há vanglória, não há soberba, não há inconveniência, não há egoísmo. Mas eu posso dizer que essas coisas não estão presentes em mim? Meus irmãos, nós precisamos ser sinceros e honestos conosco mesmo, porque Deus, Ele vê não aquilo que os nossos olhos veem, Ele olha para o nosso coração. Então o que o texto está dizendo é que em alguns momentos sim, essa inveja, esse desejo de estar nos primeiros lugares, de estar recebendo aplausos, esses desejos muitas vezes eles vão buscar criar raízes no nosso coração. Mas quando eu estou comprometido com o amor, então eu olho para o meu irmão e eu ajo para com ele, não em relação ou como resposta dos desejos, dos sentimentos que existem em mim.
Eu posso estar desejando alguma coisa, e eu digo para os irmãos, enquanto pastores no exercício do ministério pastoral, nós somos tentados, e muitos pastores têm caído nessa tentação, de acreditar ou de desejar manifestar o chamado sucesso ministerial pelo crescimento numérico da igreja. Por quê? Porque é assim que, de um modo geral, quem está lá fora vê. Qual é o pastor de ministério glorioso? É aquele que tem uma igreja com 1000 membros, é aquele que tem um templo enorme, é aquele que está lá destacado na mídia. E aí, muitos pastores têm cedido a essa tentação e têm utilizado de ferramentas que não são ferramentas bíblicas para promover o crescimento numérico da igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que algumas tentações, elas estarão presentes no coração do crente. O que Paulo está nos dizendo é que, se estamos comprometidos com esse amor nos leva a agir não por aquilo que desejamos, mas por aquilo que Deus estabeleceu como sendo prioridade. Então, o amor, ele combate as trevas que há em nós. Eu preciso reconhecer que há trevas em mim, e eu preciso colocá-las constantemente diante de Deus, para que a luz de Deus dissipe essas trevas. Mas as minhas ações precisam responder não àquilo que há em mim, porque pode ser que haja alguma coisa ruim em mim e que deforme a minha atitude. As minhas ações, elas precisam responder à verdade de Deus e ao propósito de Deus. Então, o amor, ou o comprometimento com o amor, ele combate as trevas que há em nós. Em segundo, o amor não recua diante das trevas que há nos outros. Se há trevas em mim que podem me levar ao erro de fazer aquilo que não é a vontade de Deus, essas trevas também estão presentes nos outros, porque nenhum de nós é perfeito. Perfeito é Deus. O crente não é perfeito, o crente busca a perfeição. Então, quando eu estou comprometido com esse amor, ele faz com que eu não recue diante das trevas que há nos outros. Então, o texto, ele continua, e ele diz, no amor, o amor, ele não se ira facilmente. Então, tem coisas dos meus irmãos que vão me instigar, me irar. Mas o amor não ira tão facilmente. O amor não guarda rancor. O outro fez uma coisa que não deveria ter feito, mas o amor não vai guardar rancor. O amor não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Então, o amor presente no meu coração, a minha vida comprometida com esse amor, ela faz com que, mesmo diante das trevas presentes no outro, eu não recue quanto àquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso amar e eu preciso investir nos meus irmãos. Em quais? Naqueles que são bonzinhos comigo? Naqueles que têm os mesmos gostos que eu? Naqueles que, na hora que eu trago uma proposta na Assembleia, ele é aquele que me apoia, que dá uma palavra a favor? Não, meus irmãos, não apenas esses, mas também esse amor precisa alcançar aqueles que pensam diferente de mim, aqueles que, por imaturidade, às vezes se conduzem de forma a me atrapalhar no meu trabalho, naquilo que eu estou tentando fazer para Deus, ou às vezes até criar situações que me ferem, que me magoam, porque não são sábios às vezes na hora de falar, e falam o que não é para falar, na hora que não é para falar, no lugar que não é para falar, e de alguma forma criam um machucado em mim. O que a Bíblia está dizendo é que, se eu estou comprometido com esse amor, então eu não serei impedido de promover o cuidado, de investir espiritualmente na vida mesmo desses irmãos que estão caminhando contrário ao que eu entendo ser a vontade de Deus. Eu digo que eu entendo porque às vezes eu estou olhando o comportamento do irmão e estou dizendo, aquele irmão, ele está desviado, aquele irmão precisa orar mais, ele está com um pensamento completamente errado. Talvez esteja mesmo.
ou talvez ele esteja absolutamente certo, e quem está equivocado, quem não está conseguindo enxergar as coisas direito sou eu. Mas a verdade é que se eu estou comprometido com o amor de Deus, eu não deixarei de investir naquele irmão, pelo fato de ele não estar fazendo exatamente aquilo que eu esperava. Por fim, o amor rejeita a ideia das trevas em Deus. O amor combate as trevas que estão em mim. O amor não me deixa retroceder diante das trevas que estão ou que supostamente estejam na vida do meu irmão. E o amor rejeita a ideia das trevas em Deus. O texto diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nos leva a valorizar e a desfrutar os melhores momentos que a caminhada com Deus nos proporciona, mas também a suportar e enfrentar com confiança os momentos difíceis, crendo que Deus está no controle. Meus irmãos, Deus nunca prometeu que nós teríamos uma vida fácil. Quem promete isso são os defensores da teologia da prosperidade. Se você aceitou Jesus, então daqui para frente, varão, só vitória. Não, isso não está na Bíblia. O que a Bíblia diz é que no mundo tereis aflições. Jesus não enganou seus discípulos, não nos enganou. Quando nós lemos o Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento, nós vamos encontrar os escritores sagrados falando sobre as lutas que estão presentes, lutas que estariam no futuro presente, atingindo a vida da igreja, e falando que não deveríamos pensar nisso como algo que fosse estranho. Não é estranho, é algo comum à vida cristã, porque além de nós sermos pecadores, ainda estamos caminhando num mundo que está contrário à vontade de Deus. Então, eu preciso entender que Deus não prometeu vida fácil, mas somos tentados muitas vezes a, quando passamos por momentos difíceis, imaginarmos que Deus está nos castigando, ou que Deus não se importa conosco, e quando somos tentados a isso, somos tentados a enxergar trevas em Deus. Mas o evangelista João diz que Deus é luz, e nele não há treva alguma. O amor e o comprometimento com o amor me leva a rejeitar a ideia das trevas em Deus. Não importa o que esteja acontecendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo por que está acontecendo, mas uma coisa eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele está no controle de tudo, e eu posso confiar nele, e por isso eu posso continuar respondendo positivamente à vontade de Deus, revelada ao meu coração, pelo Espírito Santo de Deus, através da meditação da sua palavra, e eu continuarei fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Romanos capítulo 5, versos 1 a 5, o texto diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. O que o texto está dizendo é que Deus está no controle de tudo, e que Ele usa todas as coisas, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o texto está dizendo, olha, nos gloriamos até nas tribulações, porque a tribulação ela nos fortalece, e esse fortalecimento faz crescer em nós a esperança, e a esperança não confunde, porque o Espírito Santo está em nós, e Ele derramou nos nossos corações o amor de Deus. Então, esse comprometimento com o amor combate as trevas em mim, não me permite recuar diante das trevas que estão presentes no meu irmão, e me ajuda a rejeitar a ideia de que existe treva em Deus.
O que fazemos, portanto, precisa ter a motivação certa. Eu preciso saber por que eu estou fazendo. Eu faço porque é a vontade de Deus. Eu faço porque Deus me ordenou fazer. Eu faço porque isso promove o crescimento dos irmãos, promove a edificação da igreja, promove o reino de Deus, promove a glória de Deus. E foi para isso que eu fui criado. E foi para isso que eu fui salvo, para promover a glória de Deus e, através da comunhão da igreja, do trabalho da igreja, promover a salvação daqueles que ainda estão fora. Essa é a meta. Esse é o elemento principal. Qualquer outra coisa tem que estar subordinada a essa meta maior, que é a glória de Deus e a salvação dos perdidos. Então, essa é a motivação. Unidade da igreja, construção do reino de Deus, a glória de Deus. E o que sabemos acerca da vontade de Deus precisa ultrapassar o mero conceito e se manifestar em ações objetivas. Saber e não fazer é não saber. Aquilo que eu sei a respeito da vontade de Deus, eu preciso me esforçar por colocar em prática. Se eu assim fizer, Deus me ajudará. E ainda que me esforçando eu fale, Deus se alegrará pelo meu esforço. E Ele me ajudará numa segunda, numa terceira, numa quarta tentativa, buscando, estando comprometido em alcançar o alvo, Ele me ajudará a alcançá-lo. Mas eu preciso estar comprometido em colocar em prática a vontade de Deus. Concluímos, portanto, que se nos unimos, através da fé em Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus e através dele uns aos outros e à sua obra, então a comunhão será um resultado natural. E se temos comunhão uns com os outros, então temos uma igreja forte. E se temos uma igreja forte, o reino de Deus ganha com isso. E é esse o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém?